Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco do resultado aqui da AES Brasil, uma empresa que eu particularmente não tenho no meu portfólio e eu vou te mostrar aqui alguns motivos pelos quais você deve refletir se vale a pena ou não continuar ou até mesmo comprar esta empresa. Bem, para a primeira coisa aqui que eu queria trazer com vocês é esta notícia aqui que é interessante. Basicamente, hoje, né, que quando foi feita aqui essa reportagem, eles colocam aqui pra gente, a AES Brasil paga dividendos aos acionistas. Legal, proventos foram anunciados aqui em 22 de abril de 2024. Maravilha! Aí você deve estar se perguntando, André, já que a empresa vai pagar dividendos, significa, portanto, que ela teve lucro? Olha, curiosamente, os resultados saíram hoje e diz aqui que a AES fecha o primeiro TRI de 2024, aonde? No prejuízo. Poxa, e frustra expectativas do mercado. Gente, aí eu te pergunto e faço uma indagação sincera para você. Uma empresa que dá prejuízo e que paga dividendos é sustentável? Até onde que será que vai a ideia dos investidores que a empresa ela pode ser alavancada, ter prejuízo e continuar pagando dividendos? Por mais que ela tenha um histórico lá da época do Tietê, né, que é uma empresa famosa por conta de ser a Tiete, né? Qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês? Não faz sentido. E as pessoas, infelizmente, por mais que o Barsi seja um baita do investidor, ele seja extremamente respeitado no mercado acionário, ele investir na AES não é a mesma coisa do que você investir na AES. Por quê? Você, eu aposto, está na fase de construção de patrimônio. E nesta fase é ideal que você tenha empresas que lucrem, que tenham boas perspectivas para o futuro e que paguem dividendos de forma sustentável. Talvez essa palavra aqui, sustentável, não tenha sido bem interpretada por algumas pessoas que decidiram investir lá atrás. Por quê? A AES Brasil ela fez diversos investimentos e continua fazendo diversos investimentos que estão gradualmente entrando ali em operação. No entanto, você vai precisar acompanhar comigo aqui alguns indicadores extremamente importantes. Por quê? Eu aposto que muitos investidores vão olhar aqui e falar, opa, reverte lucro e fecha no prejuízo. E vão fechar sem olhar ao mínimo um pouco o release de resultados. E aqui eu já vou trazer para vocês um dos principais motivos e vamos dizer assim, o significante motivo pelo qual nós tivemos essa queda tão grande assim nos resultados. Então, para a gente trabalhar um pouco disso, né, eu quero entrar nos destaques aqui de desempenho operacional. Por que é importante? Eu gosto mais de abrir o operacional antes de abrir a questão do lucro, para eu enxergar como que foi operacionalmente. Imagina, você tem ali uma padaria. Aí nessa padaria você tem que fechar para fazer obras e você não vende pão. Legal, você fechou para fazer obras, mas você não vendeu pão, você não teve nenhuma receita operacional lá dentro, você só teve despesas. Imagina agora numa empresa que é de geração de energia, que ela, por exemplo, tem algum impacto na sua geração. Olha, talvez o operador ali do Sistema Nacional de Energia, ele tenha dito, olha, talvez você tenha que fechar alguma comporta aqui, talvez você tenha que parar a produção das suas usinas aqui, tanto solares quanto eólicas. Então, o que será que aconteceu? Eu gosto de olhar o operacional. E bem, você precisa saber, de antemão, na questão aqui operacional, que a AES Brasil, ela é forte muito aqui na hídrica, um pouco da eólica está vindo e solar é quase nada ainda. O que acontece? Eles estão tentando sair daquela principal matriz hidrelétrica que de fato eles têm e eles querem aumentar muito na eólica. Tanto é que tem o projeto Tucano aqui que nós já vamos ver que está trazendo bastante coisas para dentro da empresa. Olhando para a variação, claro, trimestre contra trimestre, eu não gosto de fazer tanto essa análise, eu gosto de comparar um pouco mais diferente, eu gosto de olhar o quarto trimestre em relação ao primeiro e depois a gente pode até fazer isso. Houve uma queda, houve uma redução na geração de energia aqui de quase 17%, 16,8%. Então, o que aconteceu? Bem, você pode ver que a eólica aumentou, maravilha, 10%. Solares, 5%. Agora, a geração hídrica, que corresponde à maior parte, então nós temos aqui de gigawatts, nós temos no primeiro trimestre de 24, 2,5% e lá no primeiro trimestre de 23, 3,4%, uma queda de 25%. Bem, eu deixei grifados aqui os motivos para a gente dar uma passada de olhos e depois finalmente olhar para alguns destaques ainda que eu coloquei aqui para vocês. Bem, primeira coisa que você precisa saber é que existe esse mecanismo de realocação de energia. Esse aqui é um sistema, basicamente, que a empresa vai explicar aqui para a gente do que se trata, mas é importante você saber que existe esse componente. E o que acontece? Esse mecanismo aqui, ele não impacta diretamente o volume de geração.
mas ele impacta o volume, vamos dizer assim, de produção geral. Explicando de uma outra maneira, não quer dizer que a empresa ela tenha perdido capacidade de produzir. Significa que, por algumas questões que nós já vamos olhar, a produção de energia foi barrada pelo regulador do sistema nacional. Então, olha só para a gente continuar acompanhando isso daqui, que é de fato muito, muito, muito importante. Vamos lá. As usinas da AES Brasil representam aproximadamente 2% de toda a garantia física e hídrica que compõe o mecanismo de realocação de energia. No entanto, o que acontece? O operador nacional ele falou o seguinte, olha, vocês vão precisar dar uma segurada na produção de energia. Por quê? Porque vocês têm um cenário hidrológico um pouquinho pior. E aí o que acontece? Isso daqui que é o importante você entender. Em 2024, a companhia optou por não aderir à alocação do mecanismo de realocação de energia para a usina hidrelétrica Água Vermelha. E aí o que acontece? Que essa garantia física toda aqui representa 58% de todo o portfólio da AES Brasil, enquanto as demais usinas seguiram a sazonalidade do sistema. Maravilha! Ou seja, significa que, basicamente, do que você tem aqui, 42% foram bastante impactados por conta dessa determinação, para eles, vamos dizer assim, fecharem as comportas. E André, o que isso significa? Bem, se você tem uma usina que representa 58% da garantia física ou toda a capacidade de produção, e você fecha isso, poxa, está bem explicado o que aconteceu com o resultado da AES Brasil e com o resultado operacional. Interessante a gente considerar também que o despacho das usinas hidrelétricas pertencentes àquele mecanismo é determinada pelo operador nacional do sistema. E aí, qual que é o objetivo que o operador do sistema trouxe? Ele queria preservar os reservatórios em níveis confortáveis no cenário de afluência baixa, com expectativas menos interessantes em relação à precipitação de chuvas ali. O que acontece? Eles mostram aqui pra gente, de forma bastante clara, os níveis dos reservatórios. Você vai poder ver nesse gráfico aqui, que esse roxinho que está até aqui em março, está ali em 71% do volume útil, o que gerou basicamente ali uns 60 e poucos % do reservatório. O que acontece? Esperava-se em relação a 2023, que é esse azulzinho aqui em cima, que o nível do reservatório estaria maior. No entanto, a própria empresa explica que a precipitação de chuvas naquele determinado período, que foi de novembro até o comecinho do ano, não foi boa, e isso fez com que os reservatórios ficassem menores e, consequentemente, o despacho de energia, a produção de energia nas usinas hidrelétricas da AES Brasil não fossem para frente, o que impacta naturalmente os seus resultados. É a mesma ideia. O padeiro que não produz pão não tem resultado. A empresa de geração de energia que não gera energia não tem resultado. Essa é basicamente a ideia. Seguindo um pouco, e é um outro motivo que impacta muito, que você precisa saber assim de antemão, que é o histórico de PLD. PLD basicamente é, entre aspas, o valor que você paga por cada megawatt hora que é disponibilizado pela geradora de energia. Então, imagina o seguinte, você lá, AES Brasil, fala, olha, eu vou produzir aqui tantos gigawatts. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um contrato, e esse contrato vai ser o valor que você vai receber por cada megawatt hora que você produz. Então você deixa a turbina lá rodando, vai contando lá o quanto de megawatt horas são produzidos, e você ganha por cada um determinado valor. E o que acontece? Aqui em 2023, você vai ver que o PLD já estava bem baixo, na casa ali dos seus 69, bateu 80, 84, mas ainda assim bastante baixo. Já vou te dar um outro parâmetro aqui. Agora, em 2024, você está mais baixo ainda. Só para você ter ideia, 61 basicamente é o limite inferior estabelecida para a ANEEL no período que é de R$ 61,07 megawatt-hora. Ou seja, nós estamos hoje no menor patamar permitido pela ANEEL para você produzir energia, um valor mínimo, senão não faz nem sentido produzir energia. Então, só para você ter um comparativo, na época ali de pandemia, e também juntou ali com uma época de crise hídrica, o PLD chegou para usinas termoelétricas a bater mais de R$ 1.000 o megawatt. Ora, você se recorda daquela bandeira vermelha, ou duas bandeiras vermelhas, ou bandeira alarmante vermelha? Basicamente é por isso, porque estava muito caro produzir energia e, consequentemente, para o consumidor
receber, a distribuidora precisa comprar essa energia muito cara e te passar por um volume também mais caro. E agora que nós temos um volume bastante grande de energia no sistema, você tem um PLD mais baixo, o que faz de uma certa maneira que algumas empresas elas até acabem repensando, será que vale a pena eu produzir energia? E aqui entra uma conta, né, que você precisaria fazer, o quanto que vale a pena ali para cada um dos setores. Eu particularmente hoje estou menos otimista com geração de energia por conta desse PLD muito amassado. Me parece que com esse PLD não existem nenhum incentivo para você produzir novas fontes de geração de energia, sejam elas eólicas, solares ou qualquer outra, porque o PLD está muito baixo a ponto de talvez não justificar. A taxa interna de retorno, ou a TIR, como coloca-se, fica tão baixa que talvez não valha a pena. E aí é um problema muito grande, tá bom? Eu vou subir aqui um pouco para a gente olhar o que a empresa ela comentou, né, nesse primeiro trimestre de 2024. E aí nós vamos para projetos, né? Eles têm aqui as construções do Cajuína, basicamente das 65, né, dos 65 aerogeradores, 52 já estão prontos. Você tem um parque solar também, que está dentro do orçamento, cronograma planejado. E aí o que acontece? Eles esperam que os parques, né, o parque esteja 100% operacional lá no terceiro trimestre de 2024 e Cajuína no final do primeiro semestre de 2024, ou seja, tudo entrará em operação tão breve, caso tudo dê certo aqui. Além disso, eles colocam a aceleração do turnaround dos ativos eólicos, porque eles estão fazendo manutenções e reparos para conseguir que haja uma melhor distribuição dessa energia, uma melhor produção dessa energia e você, consequentemente, consiga ser remunerado. Nível de contratação em linha com estratégia, e aí eles colocam aqui, ó, está acima, né, um preço médio de 190 megawatt-horas. Então, lembra que eu te falei da PLD, que está em 61? Você tem a possibilidade de contratar com outras empresas ou com outras pessoas um determinado valor para você fornecer energia, porque ali é vamos dizer assim, o comércio livre de energia, o PLD é mais para o comércio regulado, né? Então é um pouquinho diferente. Grandes empresas normalmente fazem esse contrato aqui de fornecimento, mesmo que paguem um valor mais alto, mas no momento de crise hídrica eles estão pagando um valor mais baixo e não são tão afetados depois, tá bom? Em relação à gestão do endividamento, eu particularmente tenho aqui minhas dúvidas, mas logo mais eu vou fazer aqui algumas contas com vocês, tá bom? Por quê? Eles colocam uma estratégia direcionada, obtenção de financiamentos de longo prazo para substituir financiamentos de curto prazo captados para a construção de Cajuína, alongando o prazo médio e aumentando a exposição da companhia ao IPCA, que tem um hedge natural, uma vez que os preços aqui de energia são atualizados pelo mesmo indicador, tá bom? Vamos olhar agora o que mais importa para muitos investidores, que é este resultado aqui, que é finalmente o resultado do trimestre. Gente, 100 milhões aqui que a empresa teve negativo em 2024, né, nesse primeiro trimestre, 270% negativa, né? Percentualmente a variação foi essa, né? Enfim, infelizmente a empresa ela tem um custo de energia razoavelmente estável, e quando você vê que a produção é também consistentemente menor, isso impacta bastante. Então, vamos dizer assim, faz parte do geral aqui. Eu quero ir com vocês na parte do endividamento da empresa, né? Só para a gente ver se eles colocam aqui algum gráfico, né? Eu sempre gosto dos gráficos que eles fazem, porque eles são coloridinhos, né? Ele fala aqui o prazo médio consolidado, né? O prazo está aqui em 4,2 anos de toda a dívida. O caixa, hoje, ele consegue suportar boa parte dos investimentos, né, que foram feitos e das dívidas que ele tem que pagar até 2024. Agora, de 2025 em diante, né, já não tem praticamente mais nenhum caixa para fazer frente a tudo isso. E o que acontece? Vamos ver se eles colocam aqui o prazo, ó, cronograma de amortização das dívidas, consolidado, enfim, eles trazem aqui a dívida bruta para o indexador. Eu queria que eles trouxessem a parte de dívida líquida e EBITDA. Tá aqui, ó. Você vai poder ver que abaixou um pouco a dívida líquida EBITDA, está em 3,13, com uma redução bem significativa, tá bom? Mas isso em relação aos covenants e dívida que a empresa tem hoje, tá bom? Então, assim, no geral, a empresa, ela está com uma certa dívida, uma dívida que ela talvez consiga pagar, só que ela vai depender de alongar bastante esse endividamento dela, porque no curto prazo, eu digo, para 2025, nós temos dívidas que irão vencer, dívidas essas que são de extrema importância para a empresa continuar com as suas operações, especialmente ali no Cajuína, que é um projeto extremamente grande e importante para a empresa. Eu, particularmente, em vista de tudo isso, posso te dizer o seguinte, olha, a empresa consumiu aqui basicamente
11 mil reais e ficou com 84 mil reais em caixa. Só para você ter ideia, estamos falando aqui em reais. Então, a empresa, literalmente, ela tem 84 mil reais em caixa. E aqui você vê que o grande problema, na verdade, é o pagamento de juros que essa empresa tem. Pagando aqui 87 milhões, pagando aqui na questão de investimentos, a empresa também teve uma queda no seu caixa de 72 milhões. Então, de fato, é uma empresa que tudo que ela está gerando, basicamente, de caixa, ela está consumindo nas suas atividades de operação, né, que é pagamento aqui de dívidas também, e de investimentos no tanto que ela tem de aquisição de ativos imobilizados. Finalmente, eu te pergunto, será que é uma boa empresa para você ter portfólio? Será que seguir a dica do Barsi, por mais que ele diga que não é uma recomendação, mas muita gente acaba indo atrás, e também existe uma certa ideia, né, de que as empresas que o AGF investe são boas empresas. Até fizeram um documentário bastante interessante como que a AES produz energia, mas veio à tona também que os executivos da empresa não têm ações da empresa. Eu achei isso extremamente interessante, o que me trouxe, mais uma vez, um outro alerta. A empresa já consumia caixa, já tinha um endividamento muito alto, não estava conseguindo rodar muito bem nas suas atividades operacionais e agora o próprio administrador, o próprio gestor não tem ações. Poxa, será que depois de toda essa cesta de grandes preocupações, eles ainda pagam dividendos dando prejuízo? Poxa, para mim isso não faz sentido nenhum. Deixa aqui embaixo se você investe nessa empresa. Eu particularmente vou ficar de fora. Vou deixar aqui nossa área de membros para você não cair nesse tipo de pegadinha. E outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.